E aí, galera, tudo bem? Aqui novamente o professor Ivo Filho, professor de redação. Vamos para mais uma aula show, que agora é a competência de número 2, é mostrar conhecimento de outra área. Vamos juntos para a análise dessa competência. Pois bem, na competência de número 2, o que é que será avaliado? O tema, ou seja, o aluno abordou a proposta temática. 2. A tipologia textual, ele produziu um texto dissertativo argumentativo. 3. Repertório sociocultural. Ele demonstra conhecimento de outra área, não apenas uma citação vaga, não apenas uma referenciação vaga, mas ele traz um repertório. O interessante é que fica uma dica importante. O interessante é que o aluno demonstre esse conhecimento nos 3 primeiros parágrafos, considerando o texto com 4 parágrafos. Na introdução, porque aí você tem a contextualização com o tema, e naturalmente com a construção da tese. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, no segundo parágrafo do desenvolvimento, naturalmente, fazendo o quê? Avaliando, defendendo o ponto de vista que foi mencionado na introdução. Então, esses 3 primeiros parágrafos com o repertório sociocultural é certamente a permanência de 200 pontos, né? A avaliação em 200 pontos na competência número 2, nível 5. Avaliando a competência 2 por níveis. Da mesma forma, cada competência traz 5 níveis, 0 a 5. O 5º nível, 200 pontos. Desenvolver o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, é sempre o que eu digo, não descontextualizar, não citar por citar, e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, ele pode, em algum momento, tangenciar o tema, perde pontuação, ele pode, em algum momento, tornar o texto com muita informação, trazer muita informação para o texto e não se posicionar. Então, muito cuidado com isso aí. De que forma o aluno pode contribuir para enriquecer culturalmente o seu texto? Você pode citar livro, eu trouxe aqui alguns exemplos, por aqui 1884, muito citado já na redação de 2017, é um livro de 2018 também. Extraordinário, também um livro interessante. Você pode usá-lo em temas que envolvam o combate ao preconceito e a aceitação do que é diferente. Quem não conhece, bom fazer uma leitura. Aqui nós temos o tradicional, né? Eu sou Malala. Você pode usar em temas que envolvem a luta pelo direito à educação e o combate à desigualdade de gênero. Nós temos aí Fahrenheit 451, opressão, censura e ameaça da liberdade de expressão. É um tema interessantíssimo para você trabalhar, né? Liberdade de expressão, censura, liberdade de expressão. E que pensadores nós poderíamos trazer de forma assim bem consistente para enriquecer esse nosso texto? Trouxe aqui algumas dicas, Descartes, Rousseau. Eu me lembro de uma situação em que uma aluna, de maneira brilhante, fez quase que uma analogia entre Rousseau e Augusto dos Anjos, maior poeta da literatura nacional, na minha visão, na visão de muitos críticos, paraibano, de Sapé, né? Engenho Pau d'Arco Sapé. Então, ela cita, por exemplo, a teoria de Rousseau, que traz o quê? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E cita, no mesmo trecho, cita Augusto dos Anjos, com versos íntimos. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Então, observe, ela faz uma relação entre Rousseau e Augusto dos Anjos. É uma menina brilhante, tem um texto, ou trouxe um texto, que vai impressionar qualquer corretor, porque demonstra um repertório muito forte, principalmente nesse, não chega a ser um intertexto, mas principalmente nessa releitura. Então, nós temos aí um exemplo perfeito, né? Adam Smith, Voltaire, temos aqui o filósofo Foucault, Michel Foucault, filósofo francês, cuja teoria é relação de poder. Até em 2018, o único aluno que obteve nota 1000
na redação do Enem, cursando o segundo ano do ensino médio, mencionou o filósofo, né, com o modelo panóptico, aquele modelo em que as pessoas, os presidiários, as pessoas são vigiadas sem que percebam que estão sendo vigiadas. Vigiar os seus costumes, vigiar as suas características. Então, foi uma bela citação aí do jovem, né? E por último, e não menos importante, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que traz o quê? Como teoria, sociedade líquida. O que é líquido naturalmente não é sólido. Então essa liquidez, né, essas relações efêmeras, passageiras, muitas vezes características de uma sociedade que vive numa bolha social e virtual. Então nós temos aí para vocês alguns pensadores para enriquecer essa redação, a redação de vocês no Enem. É colocar bronca, é colocar para valer, porque são pensadores muito bons e que trazem e que dão uma credibilidade enorme para a sua redação no Enem. E música? O que falar da música, né? A música nós temos aí como referência, por exemplo, para o texto A Persistência da Violência contra a Mulher. Me deparei com muitas redações que traziam citações de Genil Zeppelin, Chico Buarque de Holanda, ainda Mulheres de Atenas, do mesmo compositor, e em Mulheres de Atenas trazendo aquela questão da ironia, né? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, ou seja, esse mirar queria dizer não mirar. Então, um adolescente no ensino médio já ter essa visão de ter um Chico Buarque, de ter um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, um Geraldo Vandré, daqui da Paraíba, um Milton Nascimento, um Gonzagão. Então você ter já esses compositores aí para trazer para a sua redação e já é muito bem elaborado. Aí eu trago aqui para vocês uma citação, ou melhor, uma contextualização, né? E aqui seria histórica. Olha. A Carta Magna Brasileira de 98 estabelece a dignidade da pessoa humana como um de seus princípios fundamentais. Aí veja bem, ele faz uma alusão histórica, é bem verdade, mas aí ele vai questionar, olha, ele vai comentar. Entretanto, a situação dos detentos no Brasil é desumana em decorrência de um precário sistema carcerário que recebe poucos investimentos estatais, apresentando uma superlotação de celas e um alto índice de violência dentro dos presídios. Apesar de a Carta Magna prever isso, o que acontece é isso. Entenderam? Então, esse entretanto, esse conector com valor adversativo contribui, inclusive, para o posicionamento crítico, para a questão da autoria. Um outro exemplo aqui, segundo Freud, o novo sempre despertou perplexidade e resistência. Esse pensamento se atualiza no século XXI em um contexto sociocultural no qual a mulher passa a assumir novos papéis sociais, alguns deles antes restritos aos homens. Então, olha, sempre contextualizando, ora, como foi dito, com uma alusão histórica e agora com um grande psicanalista, com um grande pensador, né? Freud. E é isso aí, pessoal. A competência de número 2 traz à tona o quê? O seu conhecimento, o seu lado intelectual. Então, use e abuse do repertório sociocultural, contextualizando e fazendo devidamente as correlações com os textos, interpretando essas citações, interpretando as alusões. E aí você, naturalmente, chegará ao nível 5, 200 pontos na competência de número 2. Vamos juntos!